Olá, crianças! Que bom estar aqui com vocês nesse novo ano e também uma nova lição. Hoje nós vamos iniciar a segunda lição desse trimestre. A lição desse trimestre vai falar sobre o tema Como Ser Feliz. E tem tantas histórias legais aqui dentro que nós vamos aprender. Vai ser realmente incrível. E nós vamos começar pelo desafio. O desafio desta semana é decorar o versinho que está lá em Lucas 10, 27. E olha, é muito moleza. Você vai vir decorar comigo. E olha, na sexta-feira, quando a gente for finalizando a lição, a gente vai estar com ele completamente decorado. O versinho que está bem aqui, ó, para memorizar, diz assim, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Ai, é muito fácil, não é mesmo? É facinho, vamos lá? Ame, ó, faz um coração assim, ó, você pode fazer da forma como você gostar de fazer. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Viu que molezinha? É moleza demais. Isso você vai aprender rapidinho. Muito bem, a lição desta semana está falando sobre o tema Um Viajante Bondoso. E tem um desenho muito legal aqui. Quem será esse viajante? Vamos descobrir? Antes da gente falar sobre esse viajante em si, tem uma outra historinha que eu quero contar para vocês. Aqui na lição de domingo, conta uma história muito legal, que é de uma pessoa que estava andando por uma estrada. Ele estava andando e, de repente, ele encontrou alguém. Já pensou você sozinho numa estrada encontrar alguém? Estranho, né? E aí, quando Jesus viveu nessa terra, todas as pessoas, elas gostavam de pedir as coisas para Jesus. Por quê? Elas tinham contato com Jesus. Elas podiam pedir pessoalmente a Jesus. Então, algumas pessoas pediam cura por alguma enfermidade, pediam ajuda para ter alimentos. Enfim, as pessoas pediam muitas coisas, pediam uma palavra de conforto. Jesus sempre atendia as pessoas. E se Jesus viesse na sua casa, o que você gostaria de pedir? Eu fiquei pensando nessa pergunta, eu fiz uma lista, eu acho que eu pediria tanta coisa. Mas talvez você tenha uma lista aí, mas o que você realmente pediria? Você pediria um brinquedo dos sonhos? O que você pediria? Talvez a cura de alguém da sua família? Eu não sei o que você pediria, mas é uma coisa muito legal da gente se pensar. É claro que Jesus ele não está fisicamente, mas nós podemos pedir tudo a ele. E aí um dia uma pessoa estava passeando numa estrada, andando por uma estrada, e ele era um doutor da lei. Digamos que seja esse rapazinho aqui, ó. Ele era o doutor da lei. E aí, quando Jesus estava também passando pela mesma estrada e encontrou esse homem, esse doutor da lei perguntou para Jesus assim: mestre, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. E aí Jesus disse para ele: pode fazer essa pergunta, eu gostaria de responder a sua pergunta. E aí ele disse assim: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Uou, que pergunta inteligente! O que você perguntaria para Jesus? E aí, aquele homem realmente queria saber. Jesus então respondeu para ele: olha, é muito simples, é só você guardar os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Eu acredito que você conhece. Se você não conhece, você pode ler na Bíblia, tá bom? Êxodo capítulo 20. Dá uma lidinha lá ou pede alguém para ler para você. Lá tá todos os mandamentos. E aí, ele falou assim: guarda os mandamentos. E ele ficou pensando: guardar os mandamentos. Sim, Jesus disse para ele: ame ao seu próximo com todo o seu coração.
ame ao Senhor de todo o seu coração e ao seu próximo como a si mesmo, que é o versinho que a gente está decorando essa semana. E aí ele ficou pensando, ame ao Senhor de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Interessante. E aí Jesus acrescentou, faz isso e você viverá. Olha, eu também quero viver, não é? Ele queria também viver. E aquele doutor ficou pensando, e Jesus falou para ele assim, ó. Quando você amar ao Senhor de todo o coração, você vai dividir as suas coisas com o seu próximo. Você vai ser bondoso para o seu próximo. Que interessante! Ser bondoso para com o próximo é amar a Jesus também. Legal! Você já viu essa história na Bíblia? Pois é, assim que Jesus ensinou o que devemos fazer para ser salvo, que foi a pergunta desse doutor da lei. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o resumo do versinho que a gente está decorando essa semana. Amanhã eu vou contar para vocês o que aconteceu com um homem que também estava em viagem e ele foi muito bondoso, para dizer o que esse homem cumpriu com esse versinho, tá bom? Então eu vejo você até amanhã. Um beijo enorme, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.